Você não leu errado. Eu tô aqui novamente para recriar mais um game. Só que como você viu no título, dessa vez vai ser um pouquinho diferente. Todo game que eu faço aqui no canal, eu sempre tento fazer o mais rápido possível. Alguns dias, um dia, uma hora. Mas como o jogo de hoje é especial demais pra mim, eu resolvi estender esse tempo pra ver o quão longe eu iria. O que daria pra fazer em 30 dias? Quantos mobs, mecânicas, quantos itens? Bem, é bom você se ajeitar, ficar confortável, porque hoje eu vou mostrar como eu recriei o Minecraft em um mês. Minecraft é um dos jogos mais interessantes ainda hoje. Do conceito de um mundo infinito a ser explorado chama muita atenção de qualquer pessoa. E como dito no meu vídeo onde eu crio um vírus dentro do Minecraft, esse joguinho aqui não utiliza de uma engine para ser feito. Tudo é criado usando uma API chamada OpenGL. E por que eu tô falando tudo isso? Bem, diferente do criador desse game maravilhoso, eu tomei a horrenda decisão de usar uma engine, a Unity. A Unity é uma das famosinhas quando se trata do mundo dos game devs. Ela não é tão poderosa graficamente quanto a Unreal, por exemplo. Porém, eu tenho uma afinidade muito grande com a linguagem de programação C#, que é usada na Unity. E é por esse motivo que eu escolhi essa fofura aqui. Então, sem mais falar, bora pro que interessa. Aqui está o meu projeto na Unity. Foi nesse momento que eu criei um objeto que representa o Minecraft inteiro, um cubo. Ok, como que eu vou transformar isso no Minecraft? Um mundo infinito no Minecraft só é possível por uma lógica procedural. Jogos que utilizam dessa lógica não são novidade, só que como o Minecraft faz isso quase que infinitamente, ele divide essa geração em chunks, que são áreas de 16 blocos por 16. E foi isso que eu fiz. Escrevi esse pequeno código que cria uma única chunk. Ele é bem simples. Eu envio para essa função duas coordenadas, a x e a z, e o que ela faz é ir aumentando um por um nessas coordenadas e assim renderizando um novo bloco naquela nova posição. Só que até pro Minecraft isso aqui tá meio quadrado. Nele existem lagos, morros e montanhas. Era necessário adicionar um tipo de relevo nesses blocos gerados pelo meu algoritmo. Era preciso implementar um ruído. O Perlin Noise é uma função que basicamente cria ruídos. Esse ruído é gerado de forma pseudo-aleatória, o que significa que parece ser aleatório, mas não é, pois é gerado por uma conta matemática. Essa função é geralmente usada para definir a altura de uma geração de terreno, e no caso do nosso Minecraft, eu vou usar ela para definir a coordenada y de um bloco. Só que no Minecraft não tem só uma camada de blocos, ele também possui profundidade. Tem bloco em cima e embaixo dessa linha que você tá vendo aí. Então o que eu fiz foi adaptar essa função Perlin Noise para criar blocos abaixo do que já era feito. E tá meio lagado. E o motivo é o mais óbvio possível. Para renderizar um bloco, o nosso computador usa uma técnica muito interessante. Triângulos. Cada face de um cubo é composta por dois triângulos. E como você pode ver, essa face possui 4 quinas, e são elas as vértices. Como um bloco tem 6 lados, então obviamente ele possui 24 dessas vértices. Agora imagina isso aqui tudo multiplicado por 24. Era tanto bloco, mas tanto bloco ali, que essa quantidade de vértices no mapa era mais de 400 mil. E é geralmente isso que causa mais problema em jogos. Quanto menor a quantidade de vértices, melhor. Mas Oda, como é que o Minecraft funciona sem dar todo esse lag que a gente tá vendo? Simples, o Minecraft renderiza apenas os blocos que o jogador teoricamente pode ver. Um bloco de terra que está embaixo de um bloco de grama, ele não precisa aparecer, o jogador nunca vai ver ele, ao menos que ele quebre esse bloco. Então o que eu fiz foi verificar se existem blocos em volta de cada bloco a ser renderizado, e se tiver, o algoritmo apaga aquela face daquele bloco. Agora sim tá melhor. Antes de continuar, já era a hora de adicionar o player na Unity. Isso meio que não vem pronto, então tive que programar a movimentação básica do jogador. Mas como eu já tinha feito isso antes, nem foi difícil. Uns minutinhos programando já era possível andar e também quebrar os blocos. E por mais que isso daqui pareça ser complexo, não foi. O que eu fiz foi programar um recast para ser disparado na direção que o player estivesse olhando. Esse recast é como se fosse uma linha que sai da posição do jogador e colide com o objeto em
em sua direção. Essa função retorna um bloco atingido, e daí a única coisa que eu preciso fazer depois é deletar aquele bloco e criar os possíveis outros que estavam escondidos por ele. O negócio funcionava muito bem, e por isso eu dei início à parte mais difícil de todas, o sistema de chunks. Por mais que eu já tivesse sim criado uma chunk, isso claramente não era o suficiente. No Minecraft, quando o jogador anda, as chunks muito distantes vão sendo deletadas, enquanto outras vão sendo criadas à frente dele. Por mais que existam cerca de 14 trilhões de chunks exploráveis, as únicas renderizadas são aquelas que estão em volta do jogador. E foi esse o meu maior desafio. Inicialmente o que eu fiz foi calcular onde deveriam ser gerados esses novos blocos. Nada muito complexo, apenas usei a posição do jogador e verifiquei constantemente se era necessário criar esses blocos em volta dele. Só que isso não funcionou muito bem, dava muito lag. Fazendo uma conta básica, uma única chunk possui mais de 98 mil blocos. Não dava pra deixar assim, tava dando muito lag. E é claro que o motivo disso tudo era muito óbvio. Tudo que era feito ali rodava unicamente na thread main do game. E não precisa se assustar com esse termo thread. Ela é como se fosse uma rua com vários carros passando. Os carros que estão atrás precisam esperar os da frente andar primeiro para que eles possam também andar. No caso do meu Minecraft, a renderização do player, a movimentação, a renderização das chunks usavam uma única thread para processar tudo isso. É como se essa única rua tivesse muitos carros para passar e gerasse um engarrafamento. E esse engarrafamento que causa esse lag estranho que você tá vendo. Qual a solução para isso, você me pergunta? E eu te respondo. Multithread. Só o que eu precisava fazer ali era renderizar as chunks em uma outra thread, que seria basicamente se existisse uma outra rua para os outros carros passarem. Dessa forma, não haveria engarrafamento e o jogo não sofreria esses travamentos. E foi o que aconteceu. Depois de fazer essa parte lógica usando as threads, o desempenho melhorou muito. Ele melhorou tanto que eu já comecei a definir ali mesmo o tipo de cada bloco. E o que eu fiz foi usar da altura de cada bloco para decidir o que ele seria. Nesse ponto, os blocos abaixo da camada 63 eram terra, os abaixo da 62 eram de pedra e acima disso tudo era grama. Tá precisando dar uma texturizada. E se você me conhece bem, então sabe que se tem algo que eu não sei fazer, é desenhar. Então no caso, eu peguei as texturas padrão do Minecraft mesmo, pois já que o objetivo era fazer no mínimo parecido, não ia fazer sentido usar uma textura muito diferente. E isso que você tá vendo aí foi uma das coisas mais chatas que eu fiz na minha vida. Eu até usei um molde que eu encontrei na internet, mas ainda tinha muito problema. Como por exemplo, essas listras estranhas aqui marcando os blocos. Eu não nasci pra fazer isso. Um certo tempo depois, texturizando os blocos mais abundantes no Minecraft, as coisas começaram a criar cor ali. Então eu comecei a pensar nos minérios. Se você já jogou Minecraft, então sabe o que é passar horas caçando um diamante. E também que não é possível encontrar ele muito perto da superfície, por exemplo. Obviamente existe uma hierarquia aqui. Quanto mais fundo você cava, mais raro é o minério que você pode encontrar. Como esses carinhas aqui também são gerados proceduralmente, eu tive que pensar muito nessa parte. Era necessário pensar em um algoritmo que criasse esses minérios de forma aleatória, mas que também não fosse. Eu falo isso porque como os minérios vão sendo criados juntamente com a chunk. Se um bloco de carvão, por exemplo, for gerado em uma posição específica e o jogador resolver ir comprar pão, naquela chunk vai sumir e quando ele voltar o carvão pode ter sido criado em outro lugar ou até mesmo nem isso. Não é nem um pouco legal. Obviamente, depois de muito tempo tentando criar um algoritmo que resolvesse esse problema, eu acabei usando hash. E relaxa, porque eu não vou entrar muito em detalhes sobre o que é uma hash, porque senão esse vídeo vai ficar mais nerd do que ele é. Mas basicamente, eu crio uma numeração para cada bloco do mapa, usando a seed dele, um tipo de CPF. E eu verifico essa numeração para saber se pode ou não ter um minério ali. Essa verificação fica cada vez mais rígida de acordo com a raridade do bloco. O carvão eu deixei muito abundante no mapa, parece até uma praga de tanto que tem. O ferro é quase a mesma coisa. Agora o ouro
a redstone e o diamante, aí vai ficando bem mais difícil, do jeito que a gente gosta. E foi usando essa mesma lógica que eu criei o sistema de árvores, que nitidamente é uma das coisas mais importantes do game. Como você pode ver aqui, elas estão bem espalhadas e de forma, digamos que aleatória. Daí, para adicionar gramas e flores, eu usei a mesma estratégia. O negócio mudou mesmo para adicionar a água no jogo. Todo mundo sabe que a água do Minecraft possui um tipo específico de física, só que como eu tinha tanta coisa para fazer ainda, eu simplesmente defini os blocos de água nesses poços de terra aqui e deixei essa parte da física para uma próxima atualização. Não tem forma melhor de começar esse tópico do que essa imagem linda aqui. O personagem quadradão não poderia faltar. Então eu implementei um modelo padrão do Steve do Minecraft e já comecei a animar a movimentação dele. No decorrer desse vídeo você vai perceber o quão ruim eu sou animando. Escreve o que eu tô te falando. Depois de programar as animações, eu também criei uma câmera em terceira pessoa e o bicho já tava todo doido andando pelo mapa. E o mais legal de tudo isso é que como esse modelo aqui utiliza o mesmo mapeamento do Minecraft, simplesmente dava pra colocar qualquer skin que eu quisesse. Olha só que mão na roda. Um pouco à frente eu comecei a programar a parte de colocar os blocos no mapa. E nem doeu. Lembra de como eu quebrei os blocos? Então, eu uso aquele mesmo raycast para encontrar a coordenada mais próxima do jogador. Daí eu simplesmente renderizo um bloco nela. E a partir daí, eu me afundei mais nessa parte de construção mesmo. Se você reparar no Minecraft, quando você mira em um bloco, ele fica com um tipo de linha em volta dele, um contorno. E foi usando uma lib free da Unity que eu rapidamente adicionei esse detalhe. Mas isso era só o começo. Obviamente, eu tive que criar uma mira na tela. E novamente, fiquei umas boas horas animando esse bracinho aqui. Eu também tive que programar a progressão de quebra de cada bloco, pois como a textura muda conforme você vai quebrando um bloco, tinha que programar essa mudança sincronizada com o tempo que o jogador levaria para isso. E se você pensa que acabou, tudo o que tá ali é gerado por um algoritmo, mas o que você quebra ou coloca, não. O que significa que se você colocar uma grama, sair novamente para comprar pão e depois voltar, aquela chunk vai ser recriada e aquela grama não vai estar mais ali. Era necessário salvar esses blocos. E foi o que eu fiz. Todo bloco quebrado ou criado por um jogador é salvo em uma lista. E sempre que essa chunk é recriada, o algoritmo verifica se existe alguma coisa criada ou destruída pelo jogador. Então ele adiciona esses blocos ou remove eles. Nossa, eu falei muito a palavra bloco nesse vídeo. De nada adiantava quebrar blocos se eu não conseguia pegar eles. Ali estava eu criando um inventário no Minecraft. E olha, você me assistiu até aqui, criando todo um sistema procedural. Mas isso, fazer interface, isso foi a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. O inventário no Minecraft tem exatamente 27 slots. Se você contar com a hotbar, ele tem 36 desses espaços. Como o jogador tem uma certa liberdade para mexer esses itens da maneira que quiser, eu tive que criar um botão para cada um desses slots, uma imagem e também um campo de texto para exibir a quantidade dos itens que ele tinha ali. E até aí tudo bem, tudo tranquilo. Fiz os ícones dos primeiros blocos e também a atualização do inventário. Tudo funcionava legalzinho, até eu começar de fato a programar o inventário. Existe um leque de possibilidades para o jogador, digamos que manusear os itens ali. Ele pode selecionar um item e trocar por outro, pegar apenas metade desses itens, adicionar apenas um deles em um slot, adicionar apenas um deles em vários slots, usar o shift para mover todos eles de cima para baixo ou de baixo para cima, e isso é só o que eu consegui lembrar agora. O problema disso tudo é que toda vez que uma alteração é feita no inventário, uma série de verificações devem ser feitas para evitar bugs, fora que quando o jogador pega um item dropado no chão, é preciso percorrer todos os slots do inventário perguntando: "Oi, você é igual a mim?" Não. Você é igual a mim? Não. Você é igual a mim? Sim. Tem espaço sobrando aí? Não. Espaço vazio. Entendeu do que eu tô falando? E eu poderia ficar aqui por mais 15 minutos falando disso, mas é claro que eu vou pular pra parte que tudo tá funcionando perfeitamente. Chegou a hora de falar de uma das coisas que eu mais gostei de fazer. Como você já sabe, no Minecraft existem duas abas de craft básico, a do inventário do jogador
e a bancada de trabalho. Para usar essa daqui é preciso usar antes o craft do inventário, então eu não tinha outro caminho a não ser começar por ele. E o sistema que eu criei para verificar o item a ser craftado é bem simples. Toda vez que o jogador coloca um item nesses slots, é ativada uma verificação em uma lista. Essa verificação pega o tipo de cada item, os slots em que eles estão, junta tudo em uma palavra e boom, temos um código de craft. Esse aí que você tá vendo é o código da crafting table. Toda vez que os itens do tipo 22, que obviamente são tábuas, estiverem posicionados exatamente assim, é gerado uma crafting table. Agora só falta fazer o resto. Como a bancada de trabalho possui um craft mais complexo, foi necessário um algoritmo só para ela. Eu comecei adicionando uma receita simples de um steak. Item que ninguém conhece, não é mesmo? Físicas avançadas. E a partir daí foi basicamente a mesma coisa. Eu fazia o 3D de uma ferramenta e importava na Unity. Picareta de madeira, espada, pá, machado e assim também para pedra, ferro, ouro e diamante. O craft foi praticamente a mesma coisa, mas é claro que o tamanho desses códigos mudaram. E depois de tudo ficar bonitinho na HUD e também em game, eu precisei criar os status de cada arma. E não é tão simples assim não, viu? Cada ferramenta possui um poder diferente de quebrar blocos específicos. A pá, por exemplo, quebra somente terra e areia, sem falar que a pedra só pode ser dropada utilizando uma picareta. Tudo isso teve que ser definido cuidadosamente para não acontecer isso. A fornalha pode parecer um item simples, mas só que não. Ela é interagível, possui uma interface própria com 3 slots. Óbvio que eu tive que criar essa interface e usar uma lógica semelhante à do inventário para mover os itens para dentro dela. Aí você tá vendo um carvão queimando um minério de ferro. Só que para isso acontecer, foi necessário criar uma lista de blocos que podem ser queimados, uma dos que podem ser combustíveis e também uma do tempo que cada um leva para queimar. E só isso já era o suficiente para eu me sentir confiante em criar o sistema de baús do jogo. Como eu já havia criado todo o sistema de inventário, foi preciso somente replicar ele para a interface do baú. Cada item ali dentro é guardado em uma lista e vai ser carregada sempre que aquele baú específico for aberto. Se eu fiz essa fornalha aqui, é porque ela vai queimar uma carninha. Tá na hora de criar o gerador de mobs. Eu já comecei com a ovelha, que no Minecraft eu acredito que seja um dos mobs mais importantes. Ela dropa comida e também lã, que é usada para fazer a cama. E o modelo dessa fofura aqui eu tirei da Gecko Lib, uma lib que fornece modelos vanilla texturizados prontinhos para serem usados. E foi exatamente aí que eu decidi parar de animar na Unity e usei o Blender para isso. Foi até bem rápido, em alguns minutinhos eu já tinha uma ovelha andando pelas minhas terras procedurais. Obviamente eu criei uma IA dessa ovelha. Ela faz quase tudo o que uma ovelha original faz. Anda aleatoriamente de tempos em tempos, sai correndo quando toma uma porrada e berra. E sim, eu tive que programar também todo o sistema de hits e dano à vida do mob. E fora esse knockback que eu fiz correndo aqui, os drops também foram adicionados. A carne da ovelha e também a lã. Daí em diante eu fiz basicamente a mesma coisa para os outros mobs. Como eles também andavam e corriam de um lado para o outro quando atingidos, o que eu fiz foi só modificar o modelo, sons e drops. Só que aí eu tive a brilhante ideia de perguntar no meu Twitter qual animal as pessoas gostariam de ver no Minecraft. E dentre respostas como eu ou sua mãe, a maioria pediu incansavelmente por uma capivara. Eu vou dizer o quê? Quem é que não gosta de capivara? E depois de montar a minha capivara e passar horas texturizando ela, porque eu não sou nenhum artista, ali estava a coisa mais fofa do meu Minecraft inteiro. Uma fofura que você poderia ter ajudado a criar se me seguisse no Twitter. Tá aqui no comentário fixado. Me segue no Twitter agora. Eu tava comendo, mas nem fome eu tinha. Coraçõezinhos e coxinhas de frango. Sim, eu sou muito ruim em design, mas até que ficou bom. Tudo era sincado com o que realmente acontecia no game. Se eu tivesse fome e comesse carne, ela saciava o jogador. E a mesma coisa acontecia pra vida. Os corações recuperavam de acordo com a fome. É que eu esqueci de fazer os monstros, né?
Como já se passavam, sei lá, mais de 2 semanas em desenvolvimento, eu optei por adicionar os 2 mais icônicos monstros do jogo, o clássico zumbi e o creeper. Não foi muito difícil programar a utilidade deles, já que só o que eles faziam também era andar até o jogador e atacar ou explodir. Esse daqui precisou de um pouquinho de atenção. O Creeper, quando explode, sempre quebra blocos à sua volta. E aqui não poderia ser diferente. Resumido bem, eu escrevi um código que quebra blocos em uma determinada área em volta do Creeper. Os blocos quebrados são dropados e, é claro, o jogador sente um pouquinho de dor. Agora sim faz sentido comer um bifinho. Pera, não tá ficando de dia? E é com essa manhã maravilhosa que eu inicio os ajustes finais. Como você acabou de ver, a Unity oferece uma gama de efeitos que tornam o jogo mais bonito. Como estamos falando do Minecraft, inicialmente eu apenas aumentei a saturação e adicionei um Ambient Occlusion para criar essas sombrinhas aqui nas quinas dos blocos. Só isso já era o suficiente, porém, pra que parar por aí? Eu adicionei sombras, o icônico fog do Minecraft, anti-aliasing, sons dos passos e mais um montão de coisas que não deu pra mostrar aqui, senão você ficaria até segunda-feira assistindo esse vídeo. Então, depois de muito tempo nessa jornada, aqui está o meu Minecraft em 1 mês. Já deu pra perceber que a sombra tá um pouquinho defeituosa, mas relaxa que isso aqui é de propósito, pro jogo ficar mais leve. Olha só, já tem um porquinho aqui esperando pra ser... Sim, toca música e é muito alto. Uma crafting table, um baú e uma fornalha. Eu já posso chamar de lar. E olha só, finalmente ficou noite e vocês devem estar escutando o meu mouse e teclado estralando de fundo, peço desculpas, mas... Sim, o zumbi dropa pedra. Eu acho que não foi uma boa ideia fazer isso. E bem, eu poderia continuar jogando o jogo e mostrando os vários bugs que eu encontrei. Só que se eu fizesse isso, o vídeo teria mais de 30 minutos, então eu vou estar encerrando por aqui mesmo. Se você assistiu até aqui, comenta aqui embaixo, Minecraft 2, só pra eu saber se você não dormiu no meio do vídeo. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, vai, não custa nada e vai me ajudar demais. Mas então é isso, eu gosto de pudim, até mais.